Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Bora! Ei! Percebeu que a gente está de nome novo, cara nova? Pois é, isso e muito mais novidade. A gente te traz 4 novos formatos em todas as quintas-feiras do programa. Hoje, em especial, a gente vai de TBT Cultural, porque 15 de agosto a gente vai contar história por aqui. Mas antes, sabes onde pode assistir a gente? É no Facebook, no Portal Roma News e no canal 523 da Roma Cabo. E, além do programa, você pode nos assistir também no IGTV, lá no Instagram. Tem Bora! Ei! Com agenda cultural, além de outros programas de entretenimento e esporte também. Podes entrar em contato com a gente nos comentários e através do nosso WhatsApp, 99385 1113. 99385 1113. Manda sugestão, manda comentário aí pra gente também. E essa matéria vai ficar disponível depois no portal Roma News. É só você conferir lá na editoria de entretenimento. Agora, falando do nosso tema do programa, do nosso TBT Cultural, nós vamos falar sobre 15 de agosto. O que é o 15 de agosto? Por que é feriado no Pará? Vamos rodar o VT. Em 1823, o Pará era a única província que não fazia parte do Brasil, até que no dia 15 de agosto daquele ano foi assinado o documento que tornava o Pará um estado brasileiro. Mas não foi tão fácil assim. Muita gente gostava de ser colônia portuguesa e não queria fazer parte do Império Brasileiro. Então, parte da população se revoltou. Houve uma manifestação onde hoje é a Praça Frei Caetano Brandão. E 256 manifestantes foram colocados dentro do porão de um navio na Baía do Guajará e morreram asfixiados. Essa embarcação ficou conhecida como Brigue Palhaço. Vocês puderam conferir um resumo do que significa essa data do dia 15 de agosto. E para conversar comigo sobre isso, está aqui do meu lado o historiador Diego Maia. Tudo bem, Diego? Olá, Alissa. Olá a todos que estão nos acompanhando. Prazer imenso estar aqui. Seja Cara muito nova, né? Um bem-vindo. negócio bem moderno. Gostei do nome. Aí com Tecnobrega, tudo a ver aqui com o Aí Pará, fica né? legal. Tudo a ver com a gente, tudo a ver com essa data, tudo a ver com a nossa regionalidade. A primeira pergunta que eu te faço é: como surgiu o 15 de agosto? Por que hoje tanta gente aproveita esse feriado aí? Perfeito. Surge uma lei, né? Uma lei que vai acabar sendo direcionada para todos os estados. É necessário criar uma data. Que é chamada da comemorativa. Data Magna, não é isso? Exatamente. Foi criado por um ex-deputado daqui do estado. E então é escolhido o 15 de agosto para homenagear, né? Na verdade, o interesse ali era homenagear e criar a memória dessa data da adesão do Pará. Certo? Então, o feriado nasce assim, na década de 90, inclusive, é bem recente até. E quando a gente volta lá para 1822, 1823, que foi quando realmente aconteceu aí essa adesão, o que aconteceu? Qual era o contexto histórico que o Pará vivia? Até então, o Pará ele não era um país, mas ele também não era brasileiro. O que estava rolando ali? Bom, para começo de conversa, a gente tem que entender que era uma província, né? Era uma província ligada a Portugal, perfeito? E a gente tem que lembrar o seguinte, o início do século XIX, se você analisar a antiga América Espanhola, você vai perceber que está rolando ali uma série de movimentos de emancipação, ou seja, de independência. A galera lá não queria mais ficar ligada a nenhuma metrópole na Europa, Espanha, Portugal, e começaram, então, a desenvolver independências. Só que o que aconteceu? Esses países que vão surgindo, eles se tornam repúblicas. Quando tu analisa o Brasil se torna o quê? Um império. Um império, uma monarquia, e ainda presa a uma dinastia ligada a Portugal, a dinastia dos Bragança. E isso gerou um certo paradoxo para o movimento do 19, que é pós ali toda aquela sequência do 18, da Revolução Francesa, dos ideais de iluminismo, liberdade. Então isso gera um certo paradoxo, e a gente tem que lembrar que no Pará, e assim como no Brasil, já existia um movimento republicano. Então foi contraditório. Enquanto vários movimentos emancipacionistas da América Latina eram republicanos, o Brasil vem na contramão com uma monarquia. Então, tem todo esse contexto de ser analisado. Bom, esse é um ponto. Um outro ponto é que o Pará tinha uma relação muito forte, muito íntima com a região do Pará, a província do Pará, muito íntima com Portugal. Uma relação de comércio muito forte. Só que a gente tem que parar e analisar, peraí, quem é que tinha essa relação muito forte? Quem era beneficiado por essa relação? E quando tu faz essa pergunta, né, e o pessoal que está acompanhando em casa, que está estudando,
tem que se perguntar e gerar esses questionamentos. Quando a gente está estudando, é bacana até falar isso para o aluno, para quem está assistindo, ou até mesmo quem não é aluno, para entender uma coisa. Quando a gente vai estudar um assunto, é bom a gente fazer perguntas para si mesmo ou para o assunto. Por exemplo, quem é que está sendo beneficiado por essa relação comercial íntima entre a província do Pará e Portugal? Né? Quem era? Os portugueses. Sim. Então, você tem uma comunidade portuguesa no Pará muito forte. E essa galera estava sendo muito beneficiada. Tanto é que já rolava aqui no Pará todo um movimento anti-lusitano, anti-portugueses. Né? Quem eram essas pessoas anti-lusitanas? Já que era muito forte, né? Perfeito. Porque você vai perceber que o Brasil, né, há muito tempo tem uma concentração de renda, né, numa minoria. Perfeito? Então, o que você vai encontrar no Pará? Você vai encontrar uma concentração muito forte entre os portugueses, mas também muito forte já entre alguns brasileiros. E ainda você tem, além de tudo isso, a população mameluca, a população cabocla, a população mais pobre que está ali nas áreas periféricas, né, de Belém, né, mas também nas regiões do interior do estado. Então, essa população ela está cansada. Ela cansou de ver um benefício muito direto para portugueses. Então, quando a gente analisa a adesão do Pará, e muita gente se questiona, foi bom, não foi? Depende. Quando você vai analisar passo a passo, quem é o beneficiado nessa situação? Quem está sendo privilegiado? Quando você faz essa pergunta, você começa a gerar outras interrogações. Não é? Porque você analisa, tudo bem, vamos lá, tem coisas boas aí? Temos coisas boas. Quando o Pará adere à independência, a professora Magda Ritz, que é da UFPA, que é uma das grandes pesquisadoras do assunto, ela fala o seguinte, nós temos ali um dos marcos que inicia um processo de identidade regional, do paraense, não só do Pará, não só a identidade regional, mas também nacional, porque nós éramos muito ligados a Portugal, costumes portugueses. Uhum. Então, você começa a perceber que a nossa identidade regional começa a ser mais valorizada. Isso vai aparecer muito, para te ter uma noção, no trânsito do 19 para o 20. Não é? O 19 para o 20, ele começa, por exemplo, a mostrar a nossa culinária de essência indígena mais forte. Tudo bem, com traços e contribuições dos africanos, com traços e contribuições dos condimentos trazidos pelos portugueses, mas a nossa regionalidade, ela ganha mais força. Muita gente, por exemplo, se questiona sobre o açaí. Olha o açaí é da primeira metade do século XIX que ele começa a ganhar força. Ou seja, olha lá, é século XIX, é princípio do século XIX, é regionalidade. Uhum. Antes disso, você não via muito açaí entre a população em consumo. O que era mais consumido aqui, o que tinha muito destaque, era o Guaraná, por exemplo. Você está entendendo? Uhum. Então, são coisas que, quando você analisa, curiosidades, que faz a gente entender muito do que é ser paraense, da identidade do nosso povo. E eu posso citar aqui vários outros aspectos da nossa regionalidade. A utilização do tucupi, né? A utilização da maniva, né? E tantos outros pratos que a gente considera muito regional, né? E são de fato, mas a gente também não pode descartar a contribuição, né, dos afro, a contribuição dos portugueses, enfim. Então, são aspectos disso que é muito bacana a gente levar para quem está assistindo. Uhum. E é interessante a gente entender o contexto da época, né? Até para a gente se pertencer a isso também. E quando tu falas assim, havia uma parcela da população que era muito ligada a Portugal, mas existia aquele pessoal da resistência, que eram exatamente essas pessoas que não queriam se ligar ao Brasil. Perfeito. Foi aí que teve um certo conflito, e aí teve uma historinha de que Dom Pedro enviou um comandante inglês para cá, para Belém. Perfeito. Não foi isso que Perfeito. aconteceu? Aí, o Sim. que aconteceu? O que acontece? Tem uma questão muito bacana de você analisar. Tem algumas ruas de Belém, isso eu aprendi ontem, numa conversa também com um outro professor de história, o professor Michel Pinho, e ele é muito especialista em ruas de Belém, a gente conversando, eu aprendi ontem e vou usar essa referência dele hoje para contribuir aqui. Ele falava da resistência militar,
porque existiam os militares aqui dentro do Pará, mas muitos portugueses, militares portugueses, e não portugueses. Alguns militares eram contra a adesão. Aí ele citou João Balbi, aí lá, as ruas de Belém. E foi citando várias ruas de Belém ali daquela região do Marizal. Né? E aí, uma última Batista pergunta. Campos também, se não O me Batista engano. Campos era o cônego, né? Ele era uma espécie de vice-governador da época. Então, que dia foi a revolta dessa resistência militar? 14 de março, que é mais uma rua de Belém. Isso são coisas assim interessantes para a gente perceber a resistência, né? Que não foi uma coisa consensual, houve luta, né? Isso é uma coisa muito bacana que eu queria daqui a pouco frisar bastante, que isso mostra como o nosso povo ele é resistente, ele luta. Né? As pessoas lembram muito da cabanagem, mas o paraense já resistiu em outros momentos. A adesão do Pará é um desses. Né? Muita gente confunde, por exemplo, a ideia do Biri Palhaço como um evento ocorrido no momento da adesão. E não foi. Não foi, né? Ele é um movimento de resistência, meses depois da assinatura da adesão, né? Exatamente, 3 meses depois. Então, é resistência pura. É que a gente ainda precisa... Aí tu perguntas assim, quem é o britânico John Grenfell, né? Perfeito. Vamos lá, vamos entender. Primeiro, o seguinte, não havia uma unidade no interesse de transformar o Brasil numa monarquia centralizada nas mãos de Dom Pedro. Tá? Imagina só o tamanho do nosso país, a época, a comunicação, né? E nem todos partilhavam da mesma ideia. Então, o que acontece? Algumas províncias, como Ceará, Bahia, né, o Maranhão e o Pará, não aceitaram a adesão. E aí o Dom Pedro I contrata um britânico que estava na América Espanhola, ele era um mercenário, né, contrata para ele então lutar pelo Brasil, pelo que seria o Brasil. Porque naquele momento Sim. a força militar imperial ainda era fragilizada porque estava sendo montada. E aí ele é contratado para fazer valer o interesse do Dom Pedro. A força. A força. A essas províncias aderirem à independência. Então foi Ceará, Bahia, né, a Bahia, Ceará, o Maranhão, e do Maranhão o Grenfell veio para o Pará. E foi a última província que ocorreu a adesão, né? Isso, nós fomos os últimos a aderir à independência. Quando ele chega aqui, ele desce da embarcação, isso foi uma trollagem assim do mais alto nível, porque ele desce da embarcação, chega com os políticos, a elite paraense, e diz, seguinte, eu estou com uma frota imensa, tá, na Bahia, escondida, esperando o meu sinal. Se vocês não assinarem a adesão, nós vamos bombardear Belém, vamos destruir tudo isso aqui, e aí vocês vão ser tomados à força. Vocês escolhem. Ou vocês assinam e a gente tem uma permanência dessas elites, olha lá, é negociada. Tem uma permanência, porque houve uma permanência, né, dessas elites, outros não, né, ou então vocês vão ser bombardeados. Foi o famoso blefe do Grenfell, entendeu? E não havia frota nenhuma, E o Pará acaba aderindo à independência nesse momento. Então, para a gente falar um pouquinho mais do que se tratou aí essa adesão, a gente vai para um VT agora que vai mostrar quem que criou essa lei para hoje a gente curtir esse feriadão. Roda o VT. O feriado que marca a adesão do Pará à independência do Brasil foi criado pelo jurista Zeno Veloso em 1996, com o objetivo de promover solenidades cívicas e atividades educacionais que dessem ao cidadão paraense a consciência da importância da data para o Estado. E essa data magna, que era prevista numa lei federal para ter, foi escolhida 15 de agosto. Outros estados têm as suas datas magnas. O Ceará, a abolição da escravatura, que foi antes da Lei Áurea. No Rio Grande do Sul, o dia da Revolução Farroupilha, coisa parecida. E aqui então tem essa data aí, desde essa lei que fui eu o autor, foi aprovada por unanimidade. Então é feriado. Infelizmente é só feriado.
embora a lei tenha dito que junto com esse feriado haveria uma comemoração pelos poderes relativamente à data, seminários, conferências, debates, concursos literários, não acontece nada, é só feriado, lamentavelmente. E a gente também foi às ruas saber se a galera, se o povo paraense tá ligado no que significa aí o dia 15 de agosto. Vamos ver. Sabe me dizer o que se comemora agora nesse dia 15 de agosto? Não. Não sei, cara. Mas eu não sei, ó. Não posso informar que eu não sei de nada. É a adesão do Pará, não é isso? Adesão do Pará, né? Dia 15 de agosto é comemorada a adesão do Pará, que foi o movimento daqui do Pará pró-independência do Brasil. Por que é comemorado esse feriado? Que foi a adesão do Pará, melhor dizendo? É sobre a guerra dos cabanas, né? Foi quando o Pará se inseriu dentro dos estados brasileiros como realmente um estado. Quando ocorreu a independência do Brasil, né, o Dom Pedro I deixou o Pará para Portugal, né, o estado do Grão-Pará para Portugal. Aí ocorreu esse movimento que culminou até na tragédia do Briga Palhaço, né, para eles se aderirem ao Brasil. Não queriam ser de Portugal e sim no Brasil. Na bandeira do Brasil tem uma estrela que está isolada em relação às outras. Sabe me dizer o porquê, o que é aquela estrela, o que representa aquela estrela? Aquela estrela representa o Pará. A estreia do Pará, eu acho que sim. Creio que sim, eu não tenho certeza, né? Mas eu acho que sim, viu? Esse significa que é o Pará, é a bandeira do Pará. Eu acho que é isso. Olha aí, o pessoal dando a sua opinião aí sobre o dia 15 de agosto, bandeira do Pará. E aqui temos mais um convidado especialíssimo, o Epaminondas Gustavo. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tá, minha mana. Eu tô até emocionado, eu já vim para este programa, né? É tudo, olha, vai chupar a gente já até atrás, né? Para mim já era até uma nave espacial. Eu digo, meu pai, já vai me chupar de atrás. Mas que é bom, né? Eu acho bom esse feriado. É um feriado. Eu gosto, é a quinta-feira, né? Já tem a sexta enfoca. para dormir. Olha aí. Né? Quer dizer, tu toma açaí na quinta, ainda dorme a sexta, ainda tem este sábado e este domingo. Toma na quinta, na sexta, no sábado. É verdade, minha mãe. Olha só. E aí, vocês viram aí o pessoal falando sobre o dia 15 de agosto, né, rapazes? E muita gente não sabe do que se trata o feriado do dia 15. Sabe que é feriado. Sabe que é feriado. Por que você acha que o pessoal é meio desligado, assim, dessa data? É porque a gente fica assim meio pateta, né? Dessas coisas. Eu mesmo não sabia. Que eu já fiz uma série, quer dizer, a pessoa faz série por série, já não aprende. O professor estava falando ali e eu fiquei pateta olhando para ele, mas eu já fiz as séries tudo breiada, né? Já era de duas que se juntavam, uma com a outra. Se é uma, tu não aprende, imagina quando breia. A terceira com a quarta com a quinta. Ah, mano, eu me perturbei quando chegou nesse inglês, eu não entendi nada. Mas o meu filho me explicou-se o que significa este feriado, né? Que eu já fiquei até triste, sabe, mana? Porque Por eu penso que assim, ficaste triste? Eu fico triste porque já pensou se é o Pará, se ele não tem aderido a este negócio, é dizer, nós podia ser até uma nação que a bandeira do açaí já ia ser a nossa bandeira, né? Quem sabe até, como estão falando já, eu ouvi falar, né? O nome do estado já podia ser Noruega. Inclusive, meu editor Júlio, coloca aqui no telão, e aí para o pessoal ver de casa, isso que o Epaminondas acabou de falar. Olha aí, isso está rolando aí nas redes sociais. E é pura verdade. A adesão do Pará é o dia para lembrar que hoje poderíamos estar separados deste Brasil e que nosso país poderia se chamar Noruega. Sensacional. E com a bandeira do açaí. Do açaí. Né? A bandeira do açaí. E quase a gente vira, de fato, uma Guiana, né? Quase. Agora, se essa nós fosse a possibilidade. Guiânia, nós ia ser que é Guiânia? A inglesa, a Guiânia portuguesa. O negócio ia ser ruim, viu? O negócio não ia ser muito bom, não. Né? Mas aí, o que poderia acontecer se nós não tivéssemos aderido à independência do Brasil? Olha, a história, ela não gosta muito de trabalhar com as possibilidades que não aconteceram. A gente fica muito reticente a isso, né? A gente gosta de trabalhar o processo que de fato aconteceu. Uhum. Porque fica difícil você julgar a história que não aconteceu. É muito complicado. E a gente estava vendo que o Zeno Veloso, por exemplo, aí na entrevista, ele falou que, infelizmente, não acontecem coisas nesse feriado, né? Que é só o feriado. O que vocês acham que poderia acontecer para que o lado cívico, digamos assim, do paraense pudesse ser um pouco mais trabalhado nessa data? Eu acho que as escolas, né, e a própria arte também, né, podia
pegar este feriado de 15 de agosto, que é um feriado de nosso, né? Não é um feriado nacional geral, só é um feriado paraense local, é fazer para as pessoas entenderem mais, quem sabe até um concurso de poesia, de crítica, e fazer realmente isso. Olha, ele falou umas coisas ali, eu nem sabia, né? Eu acho que é o próprio estudante, a pessoa vai fazendo série por série e não sabe. Ele perguntou para o pequeno pateta, a pateta ficou. Entendeu? Eu acho que devia ser ressurgisse mais isto. Eu tenho essa impressão. Às vezes criam rótulos do paraense, né? De preguiçoso. Existe esse rótulo fora daqui. Mas a gente tem que fortalecer entre nós, principalmente, o símbolo da resistência. Eu acho que é uma data importante para mostrar para a população paraense que nós, ao longo da história, tivemos momentos de luta, de resistência, né? E que nós lutamos e conquistamos muitas vitórias. Agora, né? Por que tem este nome deste Baco do Brinca Palhaço? Boa Veio cheio de pergunta. palhaço de lá? Boa Para mim, pergunta. já veio, né? Esse inglês já trouxe um bando de palhaço, olha. o barco do Brinca e Palhaço. É uma brincadeira de palhaçada, é uma palhaçada, fizeram? Cara, foi isto. de palhaçada e brincadeira não tem muita coisa, porque logo depois da Eles não queriam da ser adesão, atorados do... Não, na verdade sim. Logo depois da adesão, houve vários movimentos de resistência paraense ao processo de adesão. Né? Várias lutas mesmo. E aí, no terceiro mês, um grupo desse movimento vai ser jogado dentro do porão de um navio, de uma embarcação. O nome da embarcação, na verdade, era São José. É Certo? uma embarcação nossa daqui. Isso, uma embarcação sabe daqui. Até, já São José. né? Eu não tenho a certeza, mas provavelmente porque São José fazia parte de uma ordem da piedade na época. Inclusive, São José Liberto, né? Era um convento. Né? Hoje nós temos também a igreja de São José de Queluz, que é o antigo bairro da Queluz. Né? Que era Canudos. Eu desconfio que seja, eu não tenho essa certeza. Então, o que acontece? Quando jogou ali os mais de 200 homens no porão da embarcação, a população gritava lá dentro. Ei, que palhaçada é essa? Foi uma confusão. Não falaram Sabe que paraense faz confusão, né? É. Aquela pessoa se jogando no chão, e aí gritavam e jogaram cal, né? Jogaram cal no porão e a galera morreu asfixiada. Como o cal é branco, misturou-se com sangue, e aí existe uma galera que trabalha a ideia que o nome Briga e Palhaço estaria ligado a isso. A fisionomia Há depois da... reticências. Há reticências sobre isso, mas é o que se escuta muito. Uma das possibilidades. E olha, mano, não sei se tu sabe, hoje, além de ser a adesão do Pará a esta independência, também é aniversário da cidade de Abaetetuba. É de São Caetano do Divela. Parabéns aí a todo mundo de Abaetetuba. Eu sou de São Caetano, né? É uma cidade da primeira. Porque quando tu engata a segunda marcha do carro, tu cai dentro do rio. Porque tu não tem mais para onde ir, mas é uma cidade, tu vai comer caranguejo. E a grande Abaetetuba, né? Uma cidade tão nossa, faz parte da região francesa do Pará, né? Abaetetuba, Gametá e Igarapé-Açu. Igarapé-Miri. O que eles falam de francês lá? Ele já me vulto, já até varno, já até vamos, né? E diz que quem já morou, e Abaetetuba, Cametá, Igarapé-Miri, Mocajuba, quando vem para Belém, já entra no 7º nível da Aliança Francesa. Já nem faz aquela parte iniciar, sabe? Tudo, Aí eu vou tentar ir lá, fazer um intercâmbio. Eu, inclusive, morei muito tempo em Abaetetuba, em Cametá, eu sei. Fala, eu já traduzo. Como manta levou? Que manta tu levou? A pessoa vai viajar, né? Aí, olha, tá muito frio, que manta levou? Entendi. Esse é o nosso povo, né? Disso que eu estava falando agora, sobre importante, regionalidade. A nossa região, ela precisa ser fortalecida nas suas histórias, na cultura. E eu acredito que a resistência, viu, Diego, tua, estazinha também, é isto. Eu sempre, quando eu dou entrevista, digo, olha, eu não estou debochando, é verdade. Eu não faço deboche nenhum de nenhuma cidade, pelo contrário, Cametá, Abaetetuba, eu acho é uma afirmação, é uma linguagem que é nossa. Exatamente. E que a gente precisa se afirmar. A gente fala assim, quer mas como tal, não? Então, a gente precisa trazer isto aí, não é certo nem errado, é a nossa língua e precisa ser valorizada. Isso é uma resistência. Isso entendeu? aí, muito bem. Hoje eu aprendi uma palavra, uma professora me falou, é o tal do decolonizar. É diferente do colonizar. É o contrário do colonizar. É decolonizar e você aceitar a cultura do outro, né? E aí a gente verifica, a história é isto, né? Que foi, me ensinaram, fizeram hoje, por exemplo, quando a caravela chegaram aqui,
do descobrimento aqui de Belém, que dizem os índios Tupinambá, eles disseram, não, eles chegaram mortos de fome aqui. Os índios foram entender e aquela missa rezaram, quando chegou lá, quando foi descoberto o Brasil, os índios receber e dar comida. Ele, pessoal, não ela tela é pintada, eles fizeram uma missa, chegaram caindo de fome. E aí a decolonização é isto, os nossos índios deram o primeiro exemplo de receber o outro, aceitando a cultura, e depois eles passaram os índios para trás. E Lissa, Epaminondas, é disso que eu estou falando. Essa data ela tem que ser lembrada e fortalecida para mostrar que tanto Belém como todo o estado do Pará é muito cosmopolita, é portuário, então recebeu uma série de influências de fora que vai mexer com a nossa língua nas cidades. E a gente tem que fortalecer isso. E olha, uma coisa que a gente viu também na matéria foi a respeito da estrela na bandeira brasileira. Perfeito. Tem a ver mesmo com o Pará, aquela estrela solitária lá em cima? Porque foi E tem a ver com o dia 15 de agosto? Muito bem, boa pergunta. Preciso esclarecer algumas coisas. Ponto número 1. Muito se fala sobre verdade. É complicado falar de verdade na história porque não existe uma verdade absoluta. Ela é flexível. Isso é um ponto a ser analisado. Segunda coisa, a bandeira ela faz parte de um movimento positivista, então é um movimento ideológico, então tem ali as suas reticências a ser analisadas. A bandeira foi assim. Quando se proclama a República no Brasil, no dia da proclamação da República, segundo o Marechal Deodoro da Fonseca, ele dizia que o céu naquele momento estava estrelado, certo? Então o círculo da bandeira do Brasil com as estrelas representa o céu da noite da proclamação da República. Você está entendendo? E a estrela que está no ponto mais alto e maior representa a última província, que seria o Pará. Então tem a no ver, ponto mais alto. Tem a ver mesmo no com o dia 15. positivista, nesse sentido positivista, né? Olha só, muito legal. Falar de história é muito legal, né? É incrível, a gente sempre aprende. Olha, então seria a província do Pará no ponto mais alto. É isso mesmo. Rapazes, olha, adorei o papo. Foi muito legal, Epaminondas, muito prazer. Seja muito bem-vindo sempre. Trago a minha canoa, deixo ali no enseco, aí venho pra cá, né? Foi tranquilo chegar, não estava chovendo, foi tranquilo. Se tivesse chovendo tanto, a gente já tá usando Uber e canoa, né? Entendi. Tu já pede, a canoa já leva uma cuia de açaí, aquele tem o VIP, né? É uma cuia de açaí, uma cuia de farinha. Mas não foi preciso, eu cheguei fácil aqui, tranquilo. Vida, parabéns pelo programa. Eu me assustei daí. Gostei também. Achando que já fosse um chupa-chupa, uma tinta pereira, sabe? Pra mim, já eu me chupar ali, aquilo vinha, aquela coisa. O meu pai, quando eu entrar ali, vou me chupar pra trás. Mas eu gostei muito, pode me convidar, eu sou uma pessoa até fácil. Eu tendo a minha hora, eu venho. Olha, é uma pessoa fácil. Eu também quero agradecer aí a oportunidade ao Portal Roma News, a Tirissa, ao Borey. Muita sorte aí nesse programa. Muito obrigada. E já começou assim, de maneira muito legal. Adorei mesmo. Gostei muito do nome também. Pode me chamar. Né? Borey. A gente pode terminar, inclusive, o programa falando o nome. Não é isso, gente? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Vocês podem reassistir aí quantas vezes quiserem no Portal Roma News e no Facebook também, que vai estar disponível. E não esqueçam de conferir a nossa agenda cultural do mesmo nome, que é com meninos Borey! Quer tá.